de inteira responsabilidade deles e não corresponde necessariamente à linha editorial da Brasil Central. Olá para você que nos acompanha, muito obrigado pelo carinho dessa audiência extraordinária que cresce a cada dia. Cresce porque você participa, você se inscreve no nosso YouTube, é de graça. Nosso objetivo é chegarmos até o final do ano a 400 mil inscritos e para isso dependemos de você. O debate de hoje, mais uma vez, pegando fogo, sempre com gigantes debatedores. O programa de hoje tem os seguintes destaques. Guerra no Oriente Médio chega ao 10º dia. Governo brasileiro busca retirar brasileiros da faixa de Gaza. Ao mesmo tempo, a guerra urbana no Brasil não para. Assunto da nossa pergunta do dia. Presidente dos Estados Unidos afirma ser necessário que todos os países condenem o Hamas como uma organização terrorista. Brasileira em Israel concorda. É o momento de mostrar a relevância e importância do Brasil para o mundo, para condenar e classificar o Hamas como grupo terrorista. Você vai ver também, presidente Lula afirma que trabalha para consertar estragos do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas tem gente arrependida pela escolha do novo governo. Nós foi ingrato, sim, nós não pensamos nas consequências, hoje estamos aqui, pagando o preço. Conosco, dois gigantes debatedores. São muitos assuntos no programa de hoje, assuntos polêmicos, neste que é o debate mais democrático do Brasil, sem dúvida alguma. Conosco, com muita honra, a gente recebe o deputado José Nelto, ele que é do PP, ele novo vice-líder do governo Lula. Seja bem-vindo, tudo bem, deputado? Muito obrigado, Rafael, muito obrigado a você, ouvinte da TVC. É um prazer enorme ter aqui a companhia do vereador e sargento Normandi. Então, estou pronto aqui para debater todo o assunto, ou todos os assuntos de interesse de Goiânia, do nosso estado de Goiás, do Brasil e até assuntos aí internacional. E você nos acompanha, né, só para a gente situar, na RBC-FM, na Rádio Brasil Central AM, na TV Alegre, YouTube da TV Brasil Central, em todas as plataformas. É por isso que esse programa cresce tanto. Conosco, o Sargento Novandir. Ele é da Segurança, ele é vereador de Goiânia. Seja bem-vindo, tudo bem? Rafael, tudo bem? Muito obrigado mais uma vez pelo convite, por participar do debate da TV Brasil Central. Para mim, uma satisfação também poder estar debatendo aqui com o deputado federal José Nelto, como o senhor já disse, vice-líder do nosso presidente na Câmara Federal. Uma satisfação. Muito bem, olha só, o governo Lula, brasileiros que estão na faixa de Gaza. Na verdade, isso já está acontecendo. A guerra começou quando o Hamas bombardeou Israel em um ataque surpresa, causando muitas mortes. Ao mesmo tempo, a guerra urbana do Brasil não para e necessita cada vez de mais ações por parte do governo Lula. Esse é o assunto da nossa pergunta do dia. A diplomacia brasileira espera encontrar um desfecho para a longa espera dos 32 brasileiros que estão na faixa de Gaza aguardando autorização do governo egípcio para cruzar. A representação do Brasil no Egito, chefiada pelo embaixador Paulino Franco Neto, foi até a divisa para negociar. O avião VC-2 da Presidência da República, que vai levar os brasileiros, está parado em Roma desde a sexta-feira, aguardando os trâmites diplomáticos com o Egito, Israel e Palestina para seguir o Cairo. A viagem vai encerrar a primeira fase da operação Voltando em Paz, deflagrada pelo governo federal após os ataques terroristas do Hamas a Israel. Nessa primeira fase, foram resgatadas 916 pessoas. Enquanto trabalha para repatriar os brasileiros em Gaza, o Itamaraty negocia com as grandes potências uma resolução no Conselho de Segurança da ONU, que atenta tanto aos interesses de Israel, dos Estados Unidos, dos russos, chineses e palestinos. Segundo informações do portal UOL, uma das versões propostas pelo Brasil condena os ataques terroristas de Hamas,
Mas o texto também faz um apelo para que o governo de Benjamin Netanyahu abandone o seu ultimato para que os palestinos deixem o norte da faixa de Gaza. Ao mesmo tempo, o governo Lula enfrenta uma guerra urbana. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, concedeu uma entrevista para falar sobre o recém-lançado Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas, o ENFOC. O plano foi anunciado em meio a críticas ao governo federal e ao PT pela crise na segurança pública na Bahia. O estado enfrenta uma combinação de altos índices de violência e letalidade da polícia com embates crescentes entre facções por controle de território. Uma pesquisa do Datafolha mostrou que a violência escalou como preocupação dos brasileiros e lidera o ranking de problemas empatados com a saúde. 17% citaram a insegurança como o maior problema do Brasil, contra 6% em dezembro de 2022. Já uma pesquisa realizada pela Atlas Intel pediu aos entrevistados para avaliar a atual gestão em diversas áreas. Na segurança pública, só 20% qualificaram como ótima a performance do governo, 16% como boa. Na outra ponta, 47% avaliaram como péssima a gestão na área, 9% como ruim e 9% como regular. Diante desse cenário, eu deixo a seguinte pergunta para você de casa e para os debatedores. Qual será a prioridade do governo Lula? Acabar com a guerra urbana no Brasil ou da faixa de Gaza? A pergunta da Andressa Calassi, essa ótima profissional, ótima jornalista, ela é muito importante. Eu vou começar essa rodada com o Sargento Novandir, porque desde o começo o PT tem uma dificuldade muito grande de classificar o Hamas como grupo terrorista, porque a ONU não classifica o grupo assim ainda. Mas o óbvio tem que ser dito, ou seja, o Brasil busca, evidentemente, ser um intermediário, né, para buscar uma paz, etc, etc. Mas o Brasil tem se preocupado com a violência urbana que existe no nosso país, especialmente na Bahia e no Rio de Janeiro? Rafael, para iniciar minha fala, eu lembro quando iniciou a guerra da Rússia com a Ucrânia, o presidente Lula disse que conseguiria resolver aquele problema tomando uma cerveja, duas, uma caixa ou três. Então, no meu entendimento, levou como se fosse uma brincadeira, um momento tão tenso entre os dois países, onde muitas pessoas inocentes morreram, crianças. Então, não se resolve guerra tomando cerveja. E o Lula disse isso numa entrevista. E agora essa outra questão do Hamas tem que ser tratada com muita seriedade. Tem que sofrer o contra-ataque. O que eles fizeram foi cruel e covarde. São terroristas, são bandidos. Para mim é uma das piores pessoas que existe no mundo, é o Hamas. E agora tem que focar no contra-ataque ao Hamas para acabar com eles de uma vez por todas. Porque quem mata criança, quem mata pai, mãe de família, inocente, quem sequestra, quem tem coragem de fazer essas crueldades, não pode continuar agindo dessa forma. Então é o momento de nós unirmos todos os países do mundo, ir para cima do Hamas e acabar com eles de uma vez por todas. E da mesma forma acabar com o crime organizado no nosso país. Essas grandes facções criminosas que têm crescido. E posso afirmar para você, eu estou vereador, mas sou policial militar, conheço muito bem de segurança. Só o fato do Lula ter sido eleito, a violência no nosso país está aumentando muito. E o crime organizado tem que ser tratado de forma dura. Não pode ser entregando flores. O crime organizado tem que pagar pelos crimes cometidos. Nós falamos muito que no Brasil não há pena de morte. Não há pena de morte dentro da legalidade. Mas nós sabemos que tem o Tribunal do Crime nas organizações criminosas que decidem quem vai morrer e quem vai viver. Então nós temos que acabar também com esses grupos, com essas facções do nosso país para nós vivermos em paz. E dependemos muito, falando agora há pouco com o deputado federal José Nelto, aqui antes de iniciar o nosso debate, ele estava falando a respeito das mudanças da lei. Tem que haver mudanças da lei mesmo. Ok. Deixa eu passar a bola, Sargento Novandir, para o deputado José Nelto, por partes,
Afinal de contas, ele é o novo vice-líder do governo Lula, então ele vai saber responder não apenas para mim, mas para quem está nos acompanhando nessa audiência extraordinária. Deputado, que dia que o PT, o governo Lula, vai começar a chamar o Hamas de maneira claríssima que é um grupo terrorista? Isso vai acontecer, deputado? Rafael, eu não posso responder pelo PT e nem pelo presidente Lula. Eu respondo por mim. Quero deixar bem claro para toda a opinião pública que a minha posição é clara, eu não mudo as minhas convicções e nem o meu pensamento. O Hamas é uma organização criminosa, terrorista, que precisa, vou usar as palavras do Biden, dizimados. Nós não podemos, o mundo civilizado, conviver com terroristas. O que aconteceu em Israel é extremamente grave. Portanto, Israel tem o direito de se defender e atacar e pôr fim ao Hamas, pôr fim ao Hezbollah, ao Fatah, qualquer organização terrorista ou sequestradores. Isso realmente põe em xeque a segurança do povo do planeta e principalmente aquela área. Nós sabemos da Palestina, de Israel, do Oriente Médio, é uma área que vem de uma briga milenar, antes de Cristo, cada um querendo o seu pedaço de terra. Quando foi criado o Estado de Israel, deveria a ONU ter criado, naquele momento, o Estado da Palestina. Não vamos aqui confundir o Hamas com o povo palestino. O povo palestino é um povo bom. O povo de Israel é um povo trabalhador. Agora, o que não pode permitir é a Palestina aceitar no seu território um grupo terrorista. Precisa realmente Israel atacar com a inteligência por terra, por água e por mar para não aceitar que este grupo volte novamente a invadir Israel ou tirar a vida de pessoas inocentes. Nós estamos ao lado de Israel, ao lado de quem foi agredido, ao lado de quem sofreu crianças sendo degoladas. Portanto, é importante que o governo americano, nesse momento, do meu ponto de vista, e todas as nações democráticas, possa ajudar Israel a exterminar o Hamas. Deputado, esse não tem sido o posicionamento de partidos de esquerda. Os partidos de esquerda têm uma dificuldade danada de chamar o grupo Hamas de terrorista. E, aliás, nós mostramos aqui em edições anteriores, né, alguns esquerdistas fazendo uma saudação dizendo o seguinte: viva o Hamas. Ou seja, a gente está vivendo uma inversão de valores muito grande. Está na hora, o senhor é alguém que se destaca hoje no Congresso Nacional, é um dos parlamentares protagonistas e tem influência no governo Lula. Não está na hora do governo Lula dizer com todas as letras que o Hamas é um grupo terrorista? E, aliás, a gente fala muito do povo palestino, que a gente respeita muito, a gente tem a nossa solidariedade. Mas a faixa de Gaza hoje, por meio até de votação, anos atrás, né, depois se tornou uma ditadura, esse grupo foi eleito por aquela população, a população palestina que vive na faixa de Gaza. Rafael, eu não posso falar pela esquerda. Eu acho que nessa área de segurança pública, a esquerda dá um péssimo exemplo para o Brasil e para a humanidade. Porque quem passa o pano, passa a mão na cabeça de terrorista ou de sequestradores, tem o repúdio da população. Eu também não sou parlamentar de direita, eu sou do chamado centro democrático, de quem faz a boa política, de conversar, de dialogar, de achar solução para o Brasil. Então, erra quem não, nesse momento, quem não colocar o Hamas como um grupo terrorista. Erra no Brasil, perde perante a opinião pública. Agora, a minha preocupação é que os brasileiros realmente possam ser retirados com vida. E nesse ponto, eu tenho que dizer que o governo brasileiro agiu com muita competência, retirando quase todos os brasileiros. A primeira nação do planeta que retirou os seus patriotas lá, os seus brasileiros, foi o Brasil,
e sem cobrar nada. Eu vi uma edição de um jornal do Reino Unido, da Inglaterra, o governo como um grupo terrorista que precisa ser exterminado. Ok, eu fico feliz com essa fala do deputado. Tomara, né, que essa fala do deputado muito correta ecoe no próprio governo Lula, que eu tenho quase a certeza que vai ter que mudar o discurso e vai ter que dizer com todas as letras que se trata de um grupo terrorista, né? Não deveria ser essa uma pauta de direita ou de esquerda, a gente deveria se posicionar. Afinal de contas, até nas guerras existem leis e existem regras. E o Hamas, ele não está ali para cumprir regra. Agora, para o nosso público entender o pensamento de quem vive ali um fundamentalismo religioso, está circulando nas redes sociais, está no ponto aí, Azaf, o vídeo, por gentileza, das crianças. As crianças são treinadas desde criança a odiarem os judeus. Ou seja, é uma espécie de nazismo ideológico, né? De holocausto ideológico. Se na Segunda Guerra Mundial os judeus já foram mortos aos milhões de maneira cruel, isso de certa forma estaria voltando de uma maneira diferente e muita gente não percebeu isso ainda. Acompanhe agora e você vai ficar perplexo com que crianças de 8, 9, 10 anos de idade falam a respeito dos judeus. Crianças da Palestina, crianças da faixa de Gaza. Acompanhe. نعمل حرب انه نفرجي اليهود انه احنا مش انه احنا مش شاطرين احنا قوايا كمان. في ناس بحبوا فلسطين بدهم يحاربوا وبضحوا بدمهم عشان فلسطين. أنا بدي أهزمهم بالحرب، بدي أهزمهم. بيعلمونا إنه الأقصى إلنا وإلنا يعني الحق، يعني إلنا فلسطين والأراضي كلها إلنا، لأنهم بسبب كذبهم وانتهاكاتهم يقولون إنه الهيكل تحت المسجد الأقصى، ولا مرة إنه يكون الهيكل تحت المسجد الأقصى. أنا أقرأ اليهود. بعلمونا إن الصهيونية هم أعدائنا وهم أهم شيء لازم يسوي فيهم عملية. يعني إنهم بيعلمونا بالمدرسة إنهم إرهابيين بيحكوا لنا عن اليهود إنهم هدول مش منيح وهدول بقتلوا قاعدين بشبابنا. بيحكوا لنا هدول غدارين. وبيحكوا لنا إنه هدول بغدرونا وهدول مش منيح. إذا بطعن بدعس عليهم. عمل عمليات. كيف يعني؟ الدعس، عمليات الدعس، عمليات الطعن والاشتباك المسلح في المخيمات. ايش اكيد هدول العمليات ترفع الراس ولفلسطين. العمليات هاي تاعت الدعس والسكاكين هاي اشي بيرفع الراس لفلسطين. اذا بدك بطلع بستشهد عادي. انا ان شاء الله اساعد الشباب وان شاء الله اصير مقاوم بالمستقبل مع الدولة الإسلامية. Entrava também. Muito bem, então situação gravíssima, a gente está mostrando a realidade e a gente precisa definir como sociedade o que é certo e o que é errado, né? E evidentemente é muito triste, você que está nos acompanhando pela RBC-FM, Rádio Brasil Central AM, a gente exibiu agora um vídeo de crianças, a gente não estava com a tradução simultânea, né, para o rádio, apenas para quem está acompanhando na televisão, para quem está acompanhando no YouTube, crianças dizendo que odeiam os judeus, que se tiver oportunidade mata, esfaqueia, ou seja, é o fim do mundo diante dos nossos olhos, vereador. É verdade, você veja só, crianças sendo treinadas para fazer parte do Hamas, um grupo terrorista. E eu torno a repetir o que eu disse agora há pouco, nós temos que focar agora, como o deputado também muito bem disse, em acabar de uma vez por todas com o Hamas. Porque se não acabar, deputado, isso pode acontecer outras vezes. Não podemos agora só pacificar.
tem que acabar com o Hamas. E nós temos que entender que aqui no nosso Brasil, nós vivemos uma realidade muito parecida. Muito parecida. Se você subir nos morros do Rio de Janeiro, onde não entra polícia, onde não entra as forças de segurança, e conversar com algumas crianças no morro, Rafael, o ídolo delas são os líderes das facções criminosas. O sonho delas é chegar a ser um líder do PCC, do Comando Vermelho. Tá cheio de Hamas, então, no Rio de Janeiro, por exemplo, na Bahia. E eles querem, eles já têm treinamento também. Tem crianças ali que já carregam um fuzil 762, 556, esperando a polícia subir. Então essas crianças são usadas aqui no Brasil também. E nós temos... Existe uma guerra urbana no Brasil, indiscutivelmente. Já existe, tem o treinamento para crianças e adolescentes. Aí é onde o deputado federal falou, e falou com muita propriedade. Nós temos que endurecer nossas leis. As nossas leis têm que ser duras contra o criminoso, porque infelizmente, a cada dia que passa, nós estamos afrouxando. Mas o que mais tem no Brasil não é lei? Mas leis que parece que não funcionam, né? Pois é, será que elas são cumpridas, essas leis? Olha para o senhor ver, Rafael, o que aconteceu. A gente fica esperando o momento do endurecimento da lei. Veio com aquela lei do flagrante afiançável, onde liberou muitos bandidos, chega na delegacia, vai embora primeiro que o policial. Aí depois veio a audiência de custódia. O criminoso é preso em flagrante por cometer um roubo, por cometer um tráfico de droga, um furto, chega na audiência de custódia, 70%, 75% são liberados. Então nós precisamos de leis duras mesmo para combater a criminalidade. E uma polícia forte, um governante forte. Aqui eu quero citar o governador Ronaldo Caiado, quero citar o secretário de Segurança Pública Renato Bruno dos Santos, quero citar o coronel André, comandante-geral da Polícia Militar, que age com dureza dentro da legalidade. Às vezes critica muito. Mas o estado de Goiás é o segundo estado que mais tem confronto entre a polícia e o criminoso, mas é porque a Polícia Militar do Estado de Goiás, além de ser muito bem treinada, tem respaldo do governo para bater na porta do ladrão qualquer hora do dia ou da noite. E qualquer lugar no Estado de Goiás, um policial militar, 2 policiais militares em uma viatura entra em qualquer lugar, enquanto em alguns lugares no Brasil, se você fizer um comboio de 30 viaturas, eles não conseguem entrar num determinado local. Deputado José Nelto. Olha, é verdade. O caso do Rio de Janeiro é um caso muito triste, quando a capital saiu do Rio de Janeiro e foi para Brasília. E aos poucos, os morros foram sendo tomados. E também o crime organizado, ele se organizou dentro das penitenciárias. Então, qual a reforma que você precisa hoje no Brasil? Primeiro, reformar o sistema penitenciário. Você construir mais 30, 40 prisões de segurança máxima para colocar os chefões do crime organizado. Segundo ponto, não adianta hoje você prender o bandido com audiência de custódia, ele sai primeiro do que o policial. Ele humilha o policial, ele ainda fala ao policial, olha, a hora que você sair eu vou te esperar lá fora. Isso é o que eu disse aqui, Lovandir, é a pura realidade. Então você tem que endurecer as leis penais. Por exemplo, se dependesse da vontade do povo brasileiro, tinha já no Brasil prisão perpétua, tinha, além da prisão perpétua, tinha pena de morte, redução da maioridade penal, redução da maioridade aos 16 anos e também o aumento da criminalidade, das penas dos chamados crimes hediondos, de 30 anos para 40 anos, sem semiaberto, sem remissão de pena. Se não houver um pacto nacional, o Congresso Nacional, o Supremo, o governo federal, os governos estaduais, ter um programa de segurança pública que começa pelo Congresso Nacional, endurecendo as leis, porque as leis penais do Brasil, lamentavelmente, desculpa a palavra aqui, são frouxas. Esta é a realidade. O policial está enxugando o gelo. Ele prende, aí o cara fala, o juiz solta. O juiz não é o culpado. O culpado são as leis. O culpado são os governos. Por exemplo, o presidente Bolsonaro teve a oportunidade de fazer as mudanças, não fez. O presidente Michel Temer teve a oportunidade, não fez. O Lula tem a oportunidade. E se não tiver essas mudanças, o Brasil, vou dizer para você aqui,
o Brasil está caminhando para ser um México. As organizações criminosas crescendo em todos os estados da federação, Rio de Janeiro, Espírito Santo, agora Bahia, e pode estender para todo o Nordeste. Não vem para Goiás, porque aqui a polícia tem eficiência e tem um governador que dá realmente todo o apoio às forças de segurança do nosso estado de Goiás. O grande debate, Rafael, de 2026 não será saúde, não será educação, será segurança pública. Na época do Bolsonaro a situação não era melhor ou não? Rafael, a criminalidade já aumentou, eu não lembro o percentual em 2023, mas já aumentou. Eu concordo com o deputado em partes, em outras não, porque eu tenho certeza que o desejo do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro era endurecer a pena para criminoso e arrebentar com a criminalidade. Eu não tenho 1% de dúvida disso, mas infelizmente o Bolsonaro, o relacionamento dele com o Congresso, com o Judiciário é muito estreitado e ele não conseguiu aprovar. Eu tenho certeza disso. Agora eu pergunto para Vossa Excelência, deputado, o senhor que está deputado federal, se o senhor acha 1% possível o governo do PT, o Lula, querer combater a criminalidade com as leis duras. Eu acho impossível. No meu entendimento, a chance é zero. O senhor acha que a esquerda passa a mão na cabeça da bandidagem? Sim, é claro, infelizmente nós temos aí vários deputados federais e senadores que infelizmente defendem criminosos. Para mim, o Lula não tem interesse de mandar um projeto de lei para endurecer as leis e se mandar, eu acho praticamente impossível aprovar, que eu acho que não aprova. Infelizmente, o nosso governante tem um relacionamento bom com o crime organizado. O Lula, eu não sei se o senhor concorda, deputado, eu o acho muito pragmático. O problema do Lula, sendo pragmático, evidentemente, ele vai querer uma solução para a segurança pública do país. O problema do Lula é que ele não está rodeado de radicais, doutrinadores da esquerda, que defendem a complacência no que diz respeito à bandidagem. O senhor percebe isso? Essa esquerda radical tem atrapalhado o Lula em muitas pautas? Rafael, essa é uma pauta do povo brasileiro. Não trata de esquerda nem de direita, é segurança pública. É o direito de ir e vir. Veja aquele caso do Rio de Janeiro, já foi citado pelo vereador Novandir. Quer dizer, o Tribunal do Crime errou o miliciano, matando 3 médicos. E o 4º foi também atirado, mas não veio a óbito, graças a Deus. Em 12 horas, o Tribunal do Crime, dentro da penitenciária, resolveu a situação e matou todos que cometeu aquela barbárie contra pessoas honestas e trabalhadoras. O presidente da República não tem outra alternativa. Ou ele chama os governadores, nesse momento agora, chama o Congresso Nacional, no meu ponto de vista, fala, olha, nós temos que mudar a segurança pública. Se não o fizer, vai pagar um preço político muito caro. Pois é, mas o ministro é o Flávio Dino, foi governador do Maranhão. Os índices de criminalidade do Maranhão são altíssimos. Só aumenta. Como que resolve o problema com o Flávio Dino? Não, o Flávio Dino, meu ponto de vista, ele até agora tem errado na questão da segurança pública. Ele não tem acertado. Essa é a realidade. Até eu vejo que ele pode ser indicado para o Supremo. Eu não conversei com ele, vejo pela imprensa. Ele está no lugar errado, então, hoje? No meu ponto de vista, o ministro da Justiça deveria até ser separado essa pasta, Segurança Pública e Justiça. Até porque a segurança pública passa por um momento muito difícil no Brasil, aumentando a insegurança das famílias, dos empresários e da população. Por isso eu citei que o grande debate de 2026 é segurança pública. Sem dúvida. Ou o presidente Lula irá reagir e eu estarei cobrando na próxima reunião do Colégio de Líderes. Nós temos lá 12 parlamentares das pautas do Congresso Nacional cobrando endurecimento das leis penais que eu sempre cobrei. Eu cobrei a prisão em segunda instância. Então, pelo seu posicionamento, o senhor tem prazo de validade no governo Lula? Porque o senhor está dizendo coisas aqui fora da caixa.
Olha, que petistas não diriam, inclusive. O senhor tem prazo de validade? Rafael, eu não estou para agradar governo. Mas o senhor faz parte do governo hoje, deputado. A minha posição é para agradar a opinião pública, não por agradar, mas por questão de justiça. Eu tenho família, você tem família, como que eu vou agradar algo errado do governo? Se tiver errado, vai ter a minha voz lá no Colégio de Líderes. Por isso a importância de ter um deputado goiano no Colégio de Líderes que decide a pauta, que coloca assuntos de interesse nacional. Okay. E a segurança pública. Ele tem prazo de validade no governo Lula? Rafael, eu posso afirmar para você que eu me sinto feliz em ver os posicionamentos do deputado federal José Nelto, porque quem sabe com a força dele, com a articulação dele, ele não consiga convencer o governo do PT que eles erram muito e prejudicam muito a nossa nação, principalmente se tratando de segurança pública. Parabéns pelo seu posicionamento se tratando de segurança. Mas aqui o que não dá para aceitar, deputado, é o nosso ministro da Justiça, Flávio Dino, naquela ocorrência que aconteceu com a Rota em São Paulo, um policial pai de família ser recebido a bala, levar um tiro no rosto, vir a óbito no local. Depois você vê um discurso do ministro que a polícia foi para cima dos criminosos para prendê-los, houve troca de tiro, aí o ministro falar que tem que investigar todas as ações policiais. A polícia militar ela é investigada pela Justiça Comum e ela também é investigada pela Corregedoria de Polícia. Então, o que nós esperávamos do ministro da Justiça? Nesse momento, Rafael, morreu um policial pai de família, deixou 2 crianças órfãs. Nós vamos agora pegar esse criminoso, nós vamos dar resposta. É o que o governador Ronaldo Caiado fez. O ministro da Justiça tinha que ter uma fala, era dura nesse sentido. Criminosos, vocês vão pagar pelo crime, nós vamos fazer operação, nós vamos para cima da criminalidade. E, infelizmente, você vê uma defesa a favor do criminoso. O ministro Flávio Dino, eu confesso para o senhor que eu desejo que ele vai participar de uma eleição. Eu desejo que ele participe de uma eleição para que ele entenda o clamor da sociedade brasileira. Jamais eu irei querer que ele vá para o STF, porque eu entendo que se ele for para lá, a situação do povo brasileiro vai piorar cada vez mais. Muito bem, a gente está falando do Brasil, e isso é importante que seja dito, é um país cristão, predominantemente cristão, né? São evangélicos, são católicos, são espíritas, ou seja, são cristãos. Então, não tem cabimento, na minha visão, né, a gente falar nesse momento, especialmente, sobre o Estado palestino. Ok, esse é um problema do mundo, que lá na frente vai ter que resolver, até agora não foi resolvido, embora Israel, durante a história, tentou de várias maneiras, né, que fosse criado o Estado palestino. Inclusive, em 1948, quando foi estabelecido o Estado de Israel, a ONU propôs também o Estado palestino, mas a Palestina não queria. Ou seja, alguém tem que abrir mão. Entre ser feliz e ter razão, muitas vezes é melhor ser feliz, porque ninguém tem razão ali. Mas olha só, uma caminhada em apoio a Israel e contra os atentados terroristas do Hamas foi realizado domingo, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Centenas de pessoas participaram com bandeiras de Israel e cartazes. Gritos como "Hamas é terrorista" também foram entoados. A caminhada foi convocada pela Federação Israelita do Estado do Rio, que afirmou ser um movimento pacífico, legítimo e democrático e que tem recebido manifestações de solidariedade e apoio de pessoas de diversas religiões. Tem gente que apoia Israel e tem gente que apoia a Palestina ou mesmo o Hamas. Essas manifestações
são democráticas, deputado José Nelto? Olha, qualquer manifestação ordeira, ela é democrática. Você não pode permitir, são agressões, você não pode permitir violência em qualquer manifestação, seja ela de esquerda, seja ela de direita, seja ela de centro. Ora, Rafael, a minha posição aqui, ela é muito clara, muito dura. Eu não mudo as minhas convicções, os meus pensamentos. Como eu disse, o Brasil, se não endurecer as leis penais, não votarmos uma reforma do sistema presidiário no Brasil, não criar mais 30 ou 40 presídios de segurança máxima e não tiver uma união, o povo cobrando do Congresso Nacional Brasileiro, cobrando do governo federal, os governadores, eu temo que o Brasil possa virar um México, comandado pelos grupos como Comando Vermelho, como PCC, aí vem Liga do Norte, e por todo lado. O crime está aumentando. E não é só nos presídios, não. Você vai na menor cidade do estado de Goiás, do Brasil, já tem lá as facções entregando drogas para essa juventude nossa. Então, isso é muito doloroso. Então, é preciso que o Congresso Nacional tenha coragem de votar essas leis. Se assim não o fizer, e aqui eu posso afirmar com a cabeça erguida, que eu fui o parlamentar e sou que mais defendo a prisão em segunda instância, o fim, a diminuição da maioridade de 18 para 16 anos e também o endurecimento das leis penais. Então, o Brasil passa por um momento de muita dificuldade e é preciso que a população pressione o Congresso Nacional Brasileiro. Ok, o senhor tem se tornado notícia nacional e a gente repercute agora uma notícia do site O Antagonista sobre o nosso convidado de sempre, o deputado federal José Nelto. O site publicou, e ele vai ter a oportunidade de falar sobre isso, que negou que ele tenha atuado como aliado de Jair Bolsonaro e afirmou que a indicação dele para vice-líder do governo Lula na Câmara partiu do PP, sigla que integra. Essa escolha ocorreu após a nomeação do deputado André Fufuca, também do Progressistas, como ministro do Turismo. A presença do PP na vice-liderança do governo gerou críticas tanto de deputados aliados ao PT quanto da oposição, segundo o Antagonista. José Nelto teria comentado que, em seu histórico, oposição à campanha de Bolsonaro à reeleição e falou em denúncia de tendências golpistas do ex-presidente. Ele ainda destacou posições a favor da reforma da Previdência e do pacote anticrime entregue pelo então ministro da Justiça, Sérgio Moro, ambas matérias votadas na gestão Jair Bolsonaro. Uma outra questão que falam do senhor, que o senhor sempre foi muito fã do ex-ministro, né, agora parlamentar Sérgio Moro. Não cria uma saia justa, porque a gente sabe que o grande inimigo do PT, do Lula, se há alguém que o Lula tem mágoa, não é do Bolsonaro, não, é do Sérgio Moro. O senhor está no governo Lula e é um admirador do Sérgio Moro? Rafael, essa é uma boa pergunta. Dos parlamentares do estado de Goiás e do Congresso Nacional, o Bolsonaro tinha aqui o apoio de 14 ou 15 parlamentares, dos 17 parlamentares. E agora o Lula tem o apoio também de 14 parlamentares. Eu conheço muito bem o Congresso Nacional. Você pode mudar de opinião, de convicção. Eu não mudo de opinião e nem convicção. O meu pensamento, que eu tenho do Bolsonaro, que eu tenho do Lula, que eu tenho do Sérgio Moro, é o mesmo. Por exemplo, eu não tinha cargo nenhum no governo Bolsonaro. E eu ajudei. Já te ofereceram? Eu ajudei. Fui convidado para ser vice-líder do governo Bolsonaro. Fui convidado para fazer parte do governo, ter cargos no governo. Eu não aceitei. Mesmo assim, eu votei 70% das matérias de interesse do Brasil. Porque eu estou preocupado com o Brasil, como a reforma da Previdência, a reforma do sistema financeiro brasileiro, a reforma também do sistema judiciário brasileiro,
porque o sistema judiciário brasileiro precisa urgentemente passar pela reforma. Agora, eu era de um partido e o ministro Sérgio Moro era pré-candidato a presidente da República. Eu tinha que seguir o partido. Eu acho que a Lava Jato, do meu ponto de vista, naquele momento, ela foi importante para o Brasil. Ela cometeu excessos. Então, todo o apoio ao combate à corrupção. Isso, seja de qualquer governo, de esquerda, de direita, eu sempre apoiei. Agora, não dizer que eu sou fã do Sérgio Moro, não. Eu era correligionário do Sérgio Moro e ajudei na aprovação do pacote anticrime. Lamento muito não ter sido aprovado a prisão em primeira e segunda instância, que foi o maior retrocesso. Nesse caso, o Lula estaria preso. Agora, nesse caso... Não, mas eu não estou preocupado. Estaria condenado. Eu não estou preocupado nesse momento aqui. A minha preocupação é votar. Eu não quero saber se a lei da prisão em segunda instância vai atingir um senador, um deputado federal, um ministro, um cidadão comum ou a maior autoridade do Brasil. Mas ela teria que ter sido votada. Deputado. Sabe por que ela não foi votada, Rafael? Sim. Sabe por quê? Não. Por culpa do Bolsonaro, por culpa do PT e por culpa do Centrão. Faltando, primeiro ela foi aprovada na CCJ, eu estava lá. Depois foi para a comissão especial, eu estava lá. E no dia da votação, na quarta-feira, de terça para quarta, houve-se uma reunião, o PT trocou quem era favorável à prisão em segunda instância, o Centrão trocou seus parlamentares e o governo do PL do Bolsonaro também trocou. Okay. E eu votei favorável. Ok, vou passar para o sargento Novandir, mas antes eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Não sei se o senhor tem fazenda, mas se o senhor tivesse uma fazenda, o senhor daria essa fazenda para quem administrar, em uma palavra, para o Lula ou para o Sérgio Moro? O senhor confiaria em quem para administrar a sua fazenda? Olha, eu confio em mim. Eu mesmo administro a minha fazenda, eu não confio em ninguém para administrar a minha fazenda, a minha propriedade. Até porque, se eu entregar qualquer... O senhor votou no Lula? Eu votei primeiro turno, eu votei na Simone Tebet. Ok, e no segundo turno eu votei no Lula. O senhor votou no Lula. O senhor confiou o Brasil para o Lula administrar. Olha, como o senhor não vai confiar ele a sua fazenda? Não, eu votaria novamente por culpa de tudo isso aqui. Quando o Bolsonaro tentou pregar o golpe. A democracia, ela é inegociável. Nós não podemos aceitar volta da ditadura no Brasil, golpista, seja de esquerda, seja de direita. O que nós queremos é democracia. Okay. O povo tendo o direito de expor as suas ideias e o seu pensamento. Rafael, o sistema prisional, eu concordo também com o deputado José Nelto, nós precisamos de uma reforma o quanto antes. O presídio ele tem que ser um local desconfortável para o criminoso. O presídio ele não pode ser um lugar onde tentaram fazer aqui até no estado de Goiás, um presídio onde ia ter praticamente um hotel dentro do presídio. Ou um hotel de 5 estrelas. O governador Ronaldo Caiado acabou com isso de imediato. O presídio tem que ser um lugar para quando alguém for condenado a passar alguns dias ou meses ou anos, ele pensar 1000 vezes e não querer voltar para lá nunca mais. E, infelizmente, tem muitos criminosos aí que já até cometeram crime querendo voltar para o presídio, porque é um lugar bom de se viver. Isso não pode ser dessa forma. Temos que ter mesmo. Agora, deputado José Nelto, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, que até agora 90% da sua fala me contemplou. Se tratando de golpe, o senhor acredita e acha que essas pessoas que foram presas no 8 de janeiro, consideradas como terroristas, primeira pergunta é se elas são terroristas. A segunda pergunta é se todas aquelas pessoas presas, que no meu entendimento foi a maior covardia feito na história do nosso país, todas elas são culpadas, todas elas quebraram o Congresso. Ou se não, eu queria ouvir de Vossa Excelência essa resposta. Olha, uma boa pergunta. Ninguém estava lá como santo. Eles estavam nos quartéis, aqui em Goiânia, nos quartéis em todo o Brasil, isso em conluio com o ex-presidente da República, com alguns generais que queria o golpe. Agora, quem vai dizer se eles são terroristas ou não são terroristas, cometeu crime, não sou eu. É o papel da justiça brasileira
dizer qual o crime que cada cidadão cometeu. Ora, eu lamento muito que os financiadores do golpe, os mandantes do golpe, não estejam na cadeia, porque esses, do meu ponto de vista, são os mais culpados. Agora, quem foi usado lá, foram usados como bucha de canhão e estão pagando o preço da justiça brasileira. Não, mas no meu entendimento, o senhor não respondeu a pergunta. É claro que o senhor tem um posicionamento e um entendimento. Primeiro, se são terroristas ou não, porque a esquerda prega o tempo todo que eram terroristas invadindo o Congresso. Eu tenho a minha opinião e o senhor tem a do senhor. Vamos dizer o seguinte, eu entendo. Eram golpistas, vamos dizer o seguinte. Golpista, eu não acredito que queriam aplicar um golpe, porque aquelas pessoas desarmadas, indefesas, aquele que foi condenado a 17 anos de cadeia fechada, uma pessoa que é um pai de família, que nunca foi preso, pegar uma pena de 17 anos, para mim foi covarde e cruel também. Ô, Badir, você sabe que aí é questão da justiça. Eu não posso discutir uma pena de um juiz, de um tribunal. Quer dizer, para mim, uma pena, ela pode ser pequena, para outra ela pode ser grande. Então eu não vou entrar nesse mérito da justiça. O presidente Lula afirmou que trabalha para consertar estragos deixados pela gestão de Jair Bolsonaro. Lula publicou a declaração nas redes sociais ao homenagear o Dia dos Professores, celebrado neste domingo. Falou sobre a importância de valorizar os docentes e listou medidas do seu governo. Abrem aspas. A educação é o caminho do futuro do país e os professores vão construir esse futuro. No dia deles, queremos lembrar da importância de valorizarmos o ensino e os profissionais da educação. Estamos recuperando o orçamento da área. Já reajustamos o repasse para alimentação escolar e as bolsas de pesquisa. E estamos lutando com a União para consertar o estrago feito nos últimos anos pelo governo anterior e pela pandemia, afirmou Lula. Lula acerta, Sargento Novandir, nesse discurso. Sempre ele está lembrando dos feitos ou desfeitos de Jair Bolsonaro. É uma estratégia correta ou não? Rafael, me deixa entender aqui um pouquinho. No ano de pandemia, com o presidente Jair Messias Bolsonaro, nós tivemos um gasto de 100 bilhões em plena pandemia, onde vários países do mundo faliram. Agora, na nova gestão do Lula, do presidente Lula, nós já gastamos 140 bilhões em 10 meses aproximadamente. Então, você imagina só, em um ano de pandemia, o Bolsonaro gastou 100 bilhões. Em um ano sem pandemia, faltando 2 meses e meio para terminar o ano, o Lula já gastou 140 bilhões. Então eu gostaria de entender o que está acontecendo e como que o Lula quer equilibrar as contas públicas. Até para o deputado responder, mais uma notícia aqui. Na última semana, o influenciador Carlinhos Maia utilizou suas plataformas de mídia social para criticar o atual governo que ele havia apoiado durante as eleições presidenciais de 2022. Segundo o artista, o país não está indo bem. Estamos vendo que as coisas não estão bem, declarou o influenciador, que diz o seguinte: Manaus está pedindo ajuda há muito tempo. O influenciador ressaltou a importância de responsabilizar aqueles que receberam seu apoio, observando que muitas vezes se cobra mais de quem se apoia do que daqueles que não têm o seu apoio. Deputado José Nelto, evidentemente um governo sempre é alvo de críticas, Afinal de contas, é o governo que tem que solucionar os problemas do país. Rafael, o governo é o povo. Você não pode debitar todo o fracasso de um governo no próprio governo. Até porque
nós vivemos realidades diferentes. O caso de Manaus, o que está acontecendo? Nós temos um El Niño que está provocando um estrago. Esse El Niño, a culpa de quem que é? Nossa, do planeta. Gás carbono na atmosfera, corte de árvores, aquecimento global na Europa, nos Estados Unidos e chegou no Brasil. Então, isso não é culpa de nenhum presidente da República do momento, agora, e nem do passado. O Laninha, no Rio Grande do Sul, inundando o Rio Grande do Sul. Até parece que o Brasil sofreu aí uma mudança na balança. Então, a água do norte e do nordeste, do centro-oeste, foi toda para o sul. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Eu vou dizer para você, e também para o Novandir, eu tenho um pouco mais de experiência e anos de vida aqui. Eu nunca vi uma questão climática, um calor tão terrível em Goiânia, em Brasília, como nós estamos passando este ano. Então, não vamos debitar isso aí em nenhum presidente da República, não. Isso... A culpa não é do Bolsonaro, então? Não, ele não tem culpa nenhuma disso aí, nem Bolsonaro, nem Lula. É a questão da questão climática. Você viu o que aconteceu na Europa. Ao longo da história, né? Ao longo da história. É o que está acontecendo. Vamos aqui dar um exemplo. Goiânia, em 1960, nós tínhamos aqui 30, 50 mil habitantes. O asfalto que tinha em Goiânia, lâmpadas ligadas. Olha o que aconteceu com o planeta, o Brasil. 70% da população morava na zona rural. Você liga aqui, 10 lâmpadas, apaga elas depois de 2 minutos ou 5 minutos. O clima vai realmente melhorar, quer dizer, vai ficar mais frio. Então, o aquecimento global, o que é? Derrubada das matas, derrubada do Cerrado, derrubada da Mata Atlântica, da Mata Amazônia, derrubada também do Pantanal e também os asfaltos. Okay. Quer dizer, tudo isso está acontecendo no Brasil e acontecendo no planeta. Então, não vamos culpar nenhum governo pelo que está acontecendo no Amazonas e nem no Rio Grande do Sul. Okay. O que nós temos é que cuidar das pessoas, não deixar passar fome, não deixar passar falta de água, o governo levar assistência social. Ok, olha só, o ex-presidente Jair Bolsonaro publicou em suas redes sociais um vídeo em que pessoas se mostram arrependidas em terem votado no Luiz Inácio Lula da Silva. Acompanhe. Há 10 meses atrás nós estávamos rindo e resenhando da cara dos patriotas, chamando de gado, chamando de alienado. Fica aí no sol, fique na chuva aí, e seu mito está viajando. Hoje nós estamos pagando o preço também. Já tem uma semana aqui, nós aqui na BR, aqui na estrada, para poder brigar pelo nosso direito, que já estava em nossa mão. Hoje nós perdeu, certo? A água foi desligada e nós estamos aqui, passando por esse sufoco todo, certo? É por isso que eu digo, o mundo não gira, ele capota. Nunca imaginei que em tão pouco tempo nós ia pagar o preço, certo? Nós ia ver na realidade que nós não deveria estar mangando dos patriotas, sim, se juntarem a ele para poder brigar pelo nosso direito, certo? Mas não, nós foi ingrato, sim, nós não pensamos nas consequências, hoje estamos aqui, pagando o preço. Sargento Novandir, pessoas arrependidas de terem votado no Lula? Rafael, eu tenho dito sempre que o político da esquerda, infelizmente, eles cometem uma crueldade muito grande para com os nossos povos. Agora, o eleitor, eu considero uma grande parte dele inocente, que votaram sem saber o que estava fazendo. E esse preço todos nós vamos pagar. Eu não sou um parlamentar, José Nelto, que torço para que quanto maior a desgraça, melhor. Eu torço para que o Brasil engrene e ande para frente. Inclusive, eu falei de Vossa Excelência agorinha, para que Deus possa abençoar que algumas das suas convicções o senhor consiga levar até o presidente para convencê-lo do que está fazendo errado e tentar fazer o certo. Que aí vai ser bom para mim, para minha família e para toda a nossa nação. Rafael, nenhum governo satisfaz a humanidade. Essa é a realidade. Seja ele de esquerda, de direita, de centro, sempre tem os descontentes. Quem vota na gente fica descontente pelas posições
que o parlamentar toma. Agora, o Carlinhos Maia, ele é influenciador digital, ele não é economista. Sim. Eu entendo que até este momento a economia está no rumo certo. Nós temos duas guerras, uma guerra que começou na era do ex-presidente Jair Bolsonaro, a invasão genocida da Rússia e do Putin à Ucrânia, essa segunda guerra que pode espalhar no Oriente Médio, que é muito mais grave ainda, e correndo o risco de termos a terceira guerra. Sabe onde que é? É a China invadindo Taiwan. Isso é muito grave. Seria terrível. Seria terrível. Seria então, terrível. O que é que nós temos que trabalhar? Trabalhar para a paz, para que essa guerra possa acabar. O preço do petróleo pode subir. Se subir o preço do petróleo, vai subir a inflação, não vai baixar a taxa de juros no Brasil. Então, eu desejo para todos os governantes que possam realmente governar bem o país. Okay. Porque o que está em jogo são todos os brasileiros. Ok, vamos lá, vamos registrar participações rapidinho, a gente está bem no final aqui. Olha só, deixa sempre seu nome, por gentileza. Se Lula tem gastado no início do governo, é porque teve que viajar o mundo recuperando a credibilidade do país, que entrou em colapso no governo anterior. Fredson, muito obrigado, Fredson, pela participação. Olá a todos do programa, gostaria de saber se o governo federal, quando decide inchar a máquina com mais gente, sem competência nenhuma, por exemplo, do ministro da Economia, a pergunta é tendência de fracasso ou de sucesso quando isso acontece, o inchaço da máquina pública? Em uma palavra, para vocês me ajudarem aqui, porque o tempo é demais. Isso é sinal de fracasso ou sucesso? Não, eu não vejo o governo até agora. Ele criou alguns ministérios, mas não colocou o maior número de pessoas. São com as mesmas pessoas a criação dos ministérios. Agora, a economia hoje independe de quem seja o ministro da Economia. Quer dizer, há um conjunto no Ministério da Fazenda que qualquer ministro ele tem que tocar aquela política. Ok. Isso é sucesso ou fracasso? Só uma palavra. Fracasso totalmente, é a politicagem para se fazer a barganha através dos ministérios. Ok, o Juan diz o seguinte: quero parabenizar o vereador Sargento Novandir por seu projeto Rua da Alegria. Muito obrigado pela sua participação. O Nélio, do Vera Cruz, concordo com o Novandir, discordo de algumas falas do deputado José Nelto. Mais participações. Meu nome é Félix, o deputado diz que o governo é o povo. Não coloca a culpa das lambanças do PT no povo. O Lula é uma vergonha para o Brasil. Olha, Félix, mesmo ele estando hoje no governo Lula, aqui no programa pelo menos, ele fez várias críticas ao próprio governo Lula. Ele é um parlamentar de centro. José Nelto tem que descer do muro, fica tentando pegar carona dos dois lados. Tem que definir se é esquerda ou direita. Divino Pires, rapaz, o senhor é de centro, eu não tenho que definir nada. Eu não sou de esquerda, nunca fui, não sou de direita, não sou de extrema direita, eu sou de centro. Foi a minha criação política, tenho 44 anos e eu não vou mudar. Ok, o senhor já criticou, eu sou testemunha, né? Já criticou muito o Bolsonaro e já criticou muito o Lula, então faz parte. O Lula distribui renda para a população, enquanto Bolsonaro distribuiu miséria. Moisés Pires batendo no Bolsonaro, Sargento Novandir. Esse aí já é um daqueles que eu falei que é muito mal informado e cometeu o erro de votar no Lula e vai pagar o preço, infelizmente. Lula precisa deixar de se preocupar com o exterior e cuidar mais dos brasileiros. J. Werneck, esse nome é difícil aqui. J.C. Werneck. Mas agradeço, espero ter pronunciado de maneira correta. Olá a todos da equipe da Brasil Central, aquele abraço a vocês, ao grande vereador Sargento Novandir. Ele nos representa muito na região. Shangri-La, no residencial Shangri-La. Paraíso. Conseguimos asfaltar esses bairros lá, trabalho desde a época do Iris Rezende e concluiu com o Rogério Cruz. O José Nelto também conhece todo canto ali de Goiânia, né? Exato. Vamos lá, interessante a fala do deputado. O Estado não faz seu papel. Escolas sucateadas, professores mal remunerados, péssima distribuição de renda, uma verdadeira fábrica de bandidos para treinar policiais a matar. Opinião do Hilton Machado Borges. Equivocada, 100%. Policial é treinado para combater o bom combate e quem define como termina a ocorrência é o criminoso, se vai embora algemado ou deitado no cubículo do IML.
Muito bem, são muitas participações, não consegue registrar todas. Deputado José Nelto, parabéns aí pela indicação como vice-líder do governo Lula, por ser protagonista ali no Congresso Nacional e que o senhor possa contribuir para o país, é o que todos nós desejamos. Muito obrigado. Rafael, muito obrigado. Eu já fui líder por 2 anos, participei de matérias importantes, definindo pautas para o Congresso Nacional, para a Câmara dos Deputados, e agora eu volto novamente para ajudar, para definir pautas importantes para o Brasil. A minha meta, Brasil em primeiro lugar. Então podem contar com o meu trabalho, com a minha luta. Não tenho compromisso com nada errado de qualquer partido. Eu tenho a minha convicção, tenho os meus ideais e nada vai me tirar do caminho e do rumo que eu acho que é o correto para o Brasil. Sargento Novandir, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Rafael. Quase que o deputado federal me contemplou mais uma vez quando ele começou a fala. Eu pensei que ele ia falar Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Boa tarde a todos e muito obrigado pelo convite mais uma vez. Tá certo, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.